Bem-vindos à nossa análise da PetroRecôncavo. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos materiais mais recentes da empresa, sabe? Apresentações, o comunicado de desempenho do início do ano, as finanças. A ideia é entender assim, o que realmente importa sobre essa operadora independente de petróleo e gás onshore aqui no Brasil. A missão aqui é separar o joio do trigo, né? Ver quais são os pontos fortes, onde é que estão os desafios e, bom, o que dá para esperar daqui para frente. Certo. Começando pelo que chama a atenção logo de cara. Parece que a produção e os números financeiros vieram fortes recentemente. É isso? Exato. A produção média subiu, foi para 27,3 mil barris de óleo equivalente por dia. É um aumento de 4% em relação ao finalzinho de 2024. Isso foi impulsionado principalmente por novas perfurações e também por aquelas atividades de workover, sabe? Para otimizar os poços que já existem, especialmente lá no Ativo Bahia. Entendi. E na parte financeira? Como é que ficaram os números? Olha, a receita líquida bateu 861 milhões de reais. E o EBITDA, que é basicamente o lucro antes de juros, impostos, essas coisas, chegou a 424 milhões. Uhum. Ambos cresceram bem, viu? Comparado tanto com o período anterior quanto com o mesmo período do ano passado. Ah, bom. E geraram caixa também? Geraram 207 milhões em caixa livre. É bem baixo. É uma referência no setor onshore brasileiro. Isso dá uma vantagem competitiva importante, sabe? Principalmente com a volatilidade do preço do petróleo. Tirar óleo e gás do chão gastando pouco é crucial. Faz todo sentido. E esse custo baixo ajuda a explicar, talvez, como eles conseguem ter uma boa reposição de reservas também? Ajuda sim, porque, libera a caixa para poder investir. A certificação de reservas de 2024 mostrou isso. Uma reposição boa de 1,7 vezes o que produziram e o volume 2P, que são as reservas prováveis mais as prováveis, ficou em 183,8 milhões de barris equivalentes. É um volume considerável. E a estrutura de capital? A dívida? Também é um ponto forte. Eles reduziram a dívida líquida para 1,1 bilhão e a alavancagem medida pela dívida líquida sobre o EBITDA está bem baixa, 0,62 vezes. Uhum. E um ponto-chave, olha, eles quitaram as últimas parcelas das aquisições de Miranga e Tieta. Isso é importante porque libera bastante o fluxo de caixa futuro, entende? Ah, claro. Menos contas para pagar. Exato, a dívida que sobrou tem um perfil mais de longo prazo, com o primeiro pagamento mais relevante só lá para 2028. Dá um fôlego. Ok, então, resumindo essa parte. Operação parece eficiente, custos baixos, contas em dia, dívida controlada, mas nem tudo foi perfeito, certo? Você mencionou o lucro líquido ajustado. Sim, é verdade. O lucro ajustado ficou em 136 milhões. Ele caiu 25% se a gente comparar com o último período de 2024. Puxa. Mas por outro lado, subiu 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então tem que olhar as duas coisas, né? Entendi. Teve algum motivo específico para essa queda pontual? Tiveram os contratempos operacionais, sim. Algumas paradas para manutenção em infraestruturas importantes, como a UTG Catu, que processa gás, e também na refinaria Clara Camarão, que recebe o óleo. Ah, paradas programadas ou não? Algumas programadas, outras nem tanto. Mas são paradas temporárias, né? Só que acabam impactando o resultado pontual daquele período. Certo. E tem a questão do gás de Tietê também, que ainda não está 100% resolvida, né? Exatamente, essa é uma questão relevante. O gasoduto para escoar esse gás está pronto, a infraestrutura está lá. Só que ainda depende da licença ambiental para começar a operar de fato. E enquanto isso? Bom, enquanto isso não acontece, a PetroRecôncavo precisa comprar gás de terceiros, Eneva, Shell, para poder honrar os contratos que ela já tinha assinado. E isso, claro, impacta os custos. Mesmo que seja algo temporário, pesa no resultado. Entendi. E fora isso, tem sempre o preço do petróleo, né? A volatilidade do Brent. Sempre. Esse é um fator constante para o setor. Eles usam hedges, aquelas proteções financeiras, para mais ou menos metade da produção. Isso ajuda a mitigar, coloca um piso ali, mas não elimina completamente o risco, claro. Os custos baixos ajudam muito nesse cenário também. Ok. Olhando então para o futuro, a empresa se posiciona como pronta para o futuro, né? É o que eles dizem nos materiais. Destacam a resiliência, o balanço saudável. Parece que o foco é continuar fazendo o básico bem feito, né? Perfurar, otimizar poços para segurar a produção.
Você mencionou até que bateram um recorde de profundidade de perfuração recentemente. Isso. E se a gente conectar isso com a estratégia maior, parece ser exatamente essa a linha. Consolidar a eficiência que ele já tem, manter o controle dos gastos da dívida e continuar desenvolvendo as reservas. O foco parece ser nas reservas que já são comprovadas, as 1P, que têm um risco menor. Mas, ao mesmo tempo, eles buscam mais autonomia, mais flexibilidade. Como assim? Estão expandindo a capacidade própria de processamento de gás, com projetos como a UPGN Guamaré e o Hub Bahia. E também procurando novas rotas para vender o petróleo, conversando com outras empresas, tipo Ultracargo, Shell. Ah, para não depender de um só caminho ou comprador. Exatamente. Isso tudo dá mais flexibilidade para eles venderem na melhor condição possível para maximizar o valor do produto deles. Entendi. Então, para a gente fechar a nossa análise de hoje, um fôlego operacional bom, custos bem controlados, finanças arrumadas, o que permite remunerar bem os acionistas, né? Vimos o JCP. Por outro lado, tem desafios. Precisa lidar com essas paradas operacionais que acontecem de vez em quando, ter a dependência do preço das commodities, claro, e garantir que a integração completa de novos ativos, como essa questão do gás de Thier, funcione sem maiores problemas. Pois é. Isso tudo deixa uma pergunta interessante no ar para a gente refletir, né? Agora que a empresa se consolidou como essa operadora eficiente de campos maduros e, importante, sem as grandes contas das aquisições recentes para pagar, como é que a PetroReconcavo vai usar essa forte geração de caixa que ela tem e esse balanço sólido para criar o próximo ciclo de valor? O que vem pela frente? Será que vão buscar mais aquisições? Investir mais pesado em infraestrutura própria, como gasodutos, plantas de processamento? Ou talvez pisar mais fundo na exploração de novas áreas? É algo para ficar de olho, fica a questão. Excelente ponto. Bom, agradecemos a sua companhia nesta análise. Para continuar a receber conteúdos como este, por favor, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!